Sejam bem-vindos ao canal Em Busca de Conhecimento Podcasts. A gente hoje vai mergulhar no capítulo 4 de Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo do Jung. Preparados para uma viagem fascinante? Acho que sim. Bom, já que vamos focar só nesse capítulo, acho que a gente pode ir direto ao ponto, né? O que te chamou a atenção logo de cara nesse capítulo, quando você leu? Olha, o Jung, ele começa falando da história do termo arquétipo e como ele já era usado lá atrás, tipo, séculos atrás, por figuras como Filojuteus, Irineu e até no corpus hermético. É fascinante como essa ideia, né, de imagens primordiais, tipo, universais, já existia muito antes do Jung. É verdade. E ele usa esses exemplos para mostrar que a psique humana sempre se conectou com esses símbolos, com esses padrões que vão além do tempo e da cultura. É tipo um DNA da alma, né? Total. E aí ele coloca esse contexto histórico em paralelo com a época que ele vivia, né? Começo do século XX, Europa em crise de fé. Muita gente desiludida com o cristianismo tradicional e buscando novos caminhos, sabe? Novas formas de espiritualidade. Tipo, as câmaras do tesouro do simbolismo estavam se abrindo, como ele mesmo dizia. Me fez pensar na gente hoje em dia, sabe? Como a gente também busca novos caminhos, novas formas de encontrar significado. Você já se sentiu assim? Buscando algo que fizesse sentido pra você? Claro, acho que todo mundo, em algum momento, se depara com essa busca por algo a mais. E o Jung, ele usa o exemplo do Bruder Klaus, um místico suíço, que ele teve uma visão da Trindade, mas tão intensa, que acabou desfigurando o rosto dele. Nossa! Imagina o impacto de uma experiência assim. Que forte! E o Jung fala que, mesmo sendo aterrorizante no início, essa visão acabou se integrando à crença do Bruder Klaus. É como se a gente também tivesse que confrontar nossos medos, nossos, sei lá, demônios internos para poder integrá-los e crescer. É isso. E aí ele traz um outro exemplo de um teólogo protestante. Sonhava direto com um lago escuro e ele tinha medo de se aproximar. E o Jung interpreta esse sonho como o medo de se confrontar com o inconsciente, com as profundezas da própria alma. Faz sentido. É como se a gente tivesse medo de mergulhar em águas profundas, sabe? Com medo do que a gente pode encontrar lá embaixo. E essa ideia de confrontar o inconsciente me leva a um dos arquétipos mais importantes do Jung. A Anima. A Anima, essa figura feminina que habita o inconsciente masculino, é um dos arquétipos mais complexos e fascinantes do Jung. Ela representa o lado emocional, intuitivo, que muitas vezes o homem reprime ou projeta nas mulheres. E o Jung usa vários exemplos da mitologia, da literatura, né? Sereias, ninfas, bruxas, todas essas figuras que encantam e aterrorizam ao mesmo tempo. Me lembrou do livro She, do Rider Haggard, que ele cita. Sim. A personagem principal, Aisha, é uma figura poderosa e imortal que guarda um conhecimento ancestral. Verdade. E essa dualidade, né? Esse poder que atrai e assusta é a essência da Anima. Ela desafia a gente a confrontar os medos, a mergulhar no desconhecido para encontrar sabedoria. É como se ela fosse um guia, mas um guia que nos leva por caminhos perigosos, que nos força a crescer e amadurecer. E por falar em figuras arquetípicas poderosas, a gente não pode esquecer da figura da mãe, né? Com certeza. O arquétipo da mãe é fundamental na psicologia junguiana. Afinal, é a nossa primeira relação, a base da nossa formação. E essa relação, como a gente sabe, é super complexa, né? Tem a mãe protetora, acolhedora, mas também a mãe que pode ser controladora, sufocante. E o Jung descreve 3 tipos extremos de complexo materno. A mãe supervalorizada, quase uma deusa, que pode levar à dependência, dificuldade de separação. A mãe desvalorizada, rejeitada, que gera um sentimento de abandono, dificuldade de formar vínculos, e aquele meio termo, que é uma mistura dos dois, com momentos de amor e cuidado, mas também de manipulação e controle. Sim. E o Jung mostra como essas experiências na infância moldam a nossa vida adulta, a forma como a gente se relaciona com o mundo, com as pessoas, até com nós mesmos. É como se a gente carregasse a sombra da mãe dentro da gente, para sempre. E por falar em sombra, o Jung também explora o conceito da sombra coletiva, né? Essa parte obscura da psique humana que se manifesta em nível social. Exato. Ele usa o exemplo da Alemanha nazista, mostrando como a massa pode ser manipulada por líderes carismáticos, se tornando um instrumento de violência e destruição. É assustador pensar como a gente pode perder a nossa individualidade, o senso crítico, quando se deixa levar pela energia da multidão. Como a gente se protege disso? O Jung fala da importância de cultivar a consciência individual, o senso de responsabilidade pessoal. Ter um compasso moral para não se perder na massa. Para ter coragem de nadar contra a correnteza quando necessário. E essa coragem de ir contra a maré, de questionar tudo, me lembra de outro arquétipo que ele explora no capítulo. O trickster. Ah, trickster.
Esse é um dos arquétipos mais intrigantes, né? Ele é o piadista, o rebelde, o que bagunça as estruturas e desafia a gente a questionar tudo. E ele pode ser assustador também, né? Afinal, ele representa o caos, o imprevisível. Mas, ao mesmo tempo, ele tira a gente da zona de conforto. Sim. Nos força a repensar as coisas. Com certeza. O Trickster é um agente de mudança tanto pro bem quanto pro mal. Ele lembra a gente que a vida não é linear, sabe? Que a gente precisa estar aberto ao novo. É, o inesperado. Exatamente. E essa abertura para o novo, essa capacidade de se transformar, é essencial para a jornada de individuação que o Jung propõe, né? Totalmente. A gente precisa se abrir pro novo, pro diferente, para poder se transformar. A gente parou falando do Trickster, né? Essa figura que mexe com a gente. É, mexe mesmo. Eu fiquei pensando aqui, ele é assustador, mas também libertador, né? Tipo, ele mostra que a gente precisa tomar cuidado para não ficar preso em regras e estruturas rígidas demais. Total. O Trickster é aquele que bagunça as coisas para que algo novo possa surgir, né? Ele nos lembra que a vida é cheia de surpresas e que a gente tem que estar aberto ao inesperado. É, e essa ideia se conecta com a jornada de individuação, né? A gente precisa se abrir para o novo, para o diferente, para poder se transformar. Que nem estava falando da figura da mãe, né? Ela também tem essa dualidade, né? Ela pode ser acolhedora, protetora, mas também sufocante. Verdade. O arquétipo da mãe é super complexo. O Jung fala dos 3 tipos extremos de complexo materno, né? A mãe supervalorizada, a desvalorizada, e aquela que é uma mistura das duas. Dependendo da nossa experiência com a mãe na infância, a gente pode ter dificuldade em lidar com essa figura na vida adulta. Como é que a gente faz para lidar com essa sombra da mãe? Com essa influência que ela tem na nossa vida, mesmo depois da gente crescer? Acho que o primeiro passo é reconhecer essa influência. Trazer para a consciência a forma como a mãe nos moldou, tanto para o bem quanto para o mal. A partir daí, a gente pode começar a trabalhar para se libertar dos padrões negativos, para se reconectar com a figura materna de uma forma mais saudável. E será que isso vale para outros arquétipos também? Tipo, a gente também tem uma sombra do pai. Uai, A Anima, do próprio Trickster. com certeza. Todo arquétipo tem a sua sombra, o seu lado negativo. A gente precisa ter consciência disso para não ser dominado por essas forças inconscientes. O Jung fala muito sobre a importância de integrar a sombra, né? De acolher as partes de nós que a gente rejeita, que a gente tenta esconder. Mas e na prática? Como é que a gente integra essa sombra sem ser engolido por ela? Acho que a chave é a consciência. A gente precisa se observar, prestar atenção nos nossos pensamentos, sentimentos, comportamentos. E quando a gente identifica algo que a gente não gosta em nós, ao invés de negar ou reprimir, a gente pode tentar entender de onde vem essa sombra, o que ela está tentando nos dizer. É como se a sombra fosse um professor, né? Ela está ali para nos ensinar algo sobre nós mesmos. Mas a gente precisa ter coragem para encarar essa lição. Exatamente. Encarar a sombra exige coragem, humildade, compaixão. Mas é um processo libertador, porque quando a gente integra a sombra, a gente se torna mais completo, mais autêntico. E essa busca pela totalidade é a essência da jornada de individuação, né? É um processo que dura a vida inteira, mas vale a pena, porque no final a gente se conecta com a nossa verdadeira essência. Com certeza. E o Jung nos dá as ferramentas para trilhar esse caminho, para decifrar os enigmas da psique e encontrar nosso lugar no mundo. É uma jornada individual. Cada um tem seu próprio ritmo, suas próprias dificuldades. E falando em dificuldades, o Jung também explora a sombra coletiva, né? Aquela sombra que se manifesta em nível social e pode levar a comportamentos violentos e irracionais. É verdade. Ele usa o exemplo da Alemanha nazista para mostrar como as massas podem ser manipuladas por líderes carismáticos, como a gente pode perder a individualidade e se tornar um instrumento de destruição. Nossa, é assustador pensar nisso. Como é que a gente se protege dessa sombra coletiva? Como é que a gente evita ser contaminado por essa energia negativa? O Jung fala da importância de cultivar a consciência individual, como a gente já conversou, de ter um senso crítico apurado, questionar tudo, não se deixar levar pela massa. É como se a gente tivesse construído um escudo para se proteger, né? Mas ao mesmo tempo a gente precisa ter compaixão pelas pessoas que estão presas nessa sombra coletiva, que não conseguem enxergar o que está acontecendo. Exatamente. A gente precisa ter compaixão, mas também precisa se proteger. É um equilíbrio delicado. E acho que o Jung nos ajuda a encontrar esse equilíbrio, a navegar nesse mundo complexo e desafiador. Com certeza. Ele nos dá as ferramentas para entender a psique humana, tanto individual quanto coletiva. E essa compreensão é essencial para a gente viver de forma mais consciente, mais plena. Mais autêntica. Mais autêntica. Nossa, nesse capítulo a gente viu quanta coisa, né? É, bastante coisa. A complexidade dos arquétipos, como eles se mostram tanto no individual quanto no coletivo. É verdade.
A gente falou da ânima, da mãe, do tríade secreto da sombra. E tudo isso influencia a gente, às vezes, sem a gente nem perceber, né? Exato. E o Jung coloca tudo isso no contexto da individuação, que é basicamente a gente buscar a nossa totalidade, integrar todas as partes de nós mesmos, inclusive as sombras. E essa jornada de individuação parece bem desafiadora, né? A gente precisa encarar nossos medos, nossos desejos, tudo aquilo que a gente tenta esconder. Com certeza, não é fácil olhar para dentro e confrontar o que a gente não gosta em nós mesmos. Mas o Jung acreditava que essa é a única forma da gente ser autêntico de verdade, de viver uma vida com mais significado. É como se a gente tivesse que descascar uma cebola, né? Cada camada que a gente tira revela algo novo, às vezes coisas que a gente não queria ver. É verdade. E essa jornada de autoconhecimento pode ser dolorosa, mas também libertadora. Porque quando a gente se conhece de verdade, a gente se liberta das expectativas dos outros. Os padrões sociais que nos limitam. E o Jung fala bastante da importância de integrar a sombra, né? De acolher as partes de nós que a gente rejeita. Mas como é que a gente faz isso na prática? Eu acho que o primeiro passo é reconhecer a sombra. Observar nossos pensamentos, sentimentos, comportamentos. E identificar o que a gente não gosta, o que a gente tenta negar. E depois que a gente reconhece o que a gente faz, tenta eliminar. Não, a gente não elimina a sombra, a gente integra ela. Tem que entender de onde ela vem, o que ela está querendo dizer. Entendi. Como se a sombra fosse um professor. Isso. Ela está ali para nos ensinar algo. Mas a gente precisa ter humildade para escutar. Exatamente. E compaixão com a gente mesmo. Porque a sombra também faz parte de quem a gente é. E quando a gente acolhe a sombra, a gente fica mais inteiro, mais completo. E essa integração da sombra, essa busca pela totalidade, é um processo que dura a vida inteira, né? Não tem um ponto final. É verdade, a gente está sempre em transformação. A gente nunca chega num ponto e fala, bom, agora eu me conheço totalmente. Nunca. A gente está sempre evoluindo, descobrindo coisas novas. E acho que esse é o grande aprendizado do Jung, né? A gente nunca para de aprender, nunca para de se transformar. E essa jornada de autoconhecimento é o que dá sentido para a vida. Com certeza. E esse capítulo, o capítulo 4, ele dá um mapa para essa jornada. Ajuda a gente a entender os desafios, as recompensas do caminho. É isso aí. E para você que está acompanhando a gente nessa jornada, o que achou dessa imersão no capítulo 4 de Os Arquétipos do Inconsciente Coletivo? Compartilha com a gente nos comentários quais insights você leva para a sua vida. Isso, compartilha com a gente. E não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder as próximas conversas. A gente se vê na próxima imersão.